o governo sancionou uma nova lei que vai afetar toda a família brasileira. Isso mesmo, sancionou garantias constitucionais que vai impactar você, pai, que vai ter um filho logo logo ou que vai ter nos próximos anos. Isso mesmo, a licença paternidade vai sair de 5 dias para até 20 dias. Mas calma, isso pode gerar uma confusão muito grande na sua cabeça e eu vou te explicar que não vai funcionar de forma automática, mas sim de forma gradual. Então, se você vai ter um filho agora, está prestes a ter um filho, essa alteração não vai afetar você. Calma que eu vou te explicar. Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar até o final. Então, hoje, como funciona? Existe uma norma, uma regra geral estipulada de 5 dias para licença paternidade. Porém, existia uma omissão do legislador com relação a esse benefício para o cidadão trabalhador. Então, o que existiu agora foi estabelecer uma norma, de fato, agora existe uma lei que regulamenta e resguarda os direitos constitucionais do cidadão trabalhador que vai ter um filho, está prestes a ter um filho ou vai ter no futuro. E dessa graça de ter o filho, você pode ter a licença paternidade, assim como a mulher tem. Então acredito que agora está na sua cabeça aquela confusão se essa nova legislação vai ser aplicada a você que descobriu que sua esposa vai ter uma criança logo logo. Não. Infelizmente, essa legislação não vai ser aplicada para você agora em 2026. Infelizmente, ela foi sancionada agora, porém ela só vai ter validade a partir do próximo ano para quem tiver uma criança, certo? Então, esses dias que serão concedidos, eles serão concedidos de forma gradual, gradativa, ou seja, cada ano vai subindo a quantidade de dias. Então, 2026 não se aplica, aplica a norma geral, que é de 5 dias, a antiga, e a partir de 2027 começa a subir, ou seja, 2027 vai subir o percentual de 5 para 10, de 2027 para 2028 mais 5, ou seja, vai para 15 dias, e 2029, onde encerra, chega ao teto de 20 dias. Então, quem vai ter uma criança em 2029 vai ser agraciado com a licença paternidade de 20 dias. Então, de 2029 para frente, todo mundo vai ter direito à licença paternidade de 20 dias. Mas de lá, de hoje até lá, existe uma aplicação de forma gradativa desse benefício dessa nova legislação. Outra novidade bem interessante dessa lei foi a criação do salário paternidade, para ficar de fato igual à mulher que tem o salário maternidade. Assim, o homem agora começa a ter o salário paternidade e ele tem uma natureza previdenciária. Isso mesmo, não vai afetar a empresa. O tempo que o trabalhador está nesse benefício, entre aspas, certo? O empregador ele vai ser reembolsado pela Previdência, assim no mesmo critério que tem para o salário maternidade. Então, de fato, não existe prejuízo para a empresa e existe sim a legislação resguardando direitos do cidadão, direitos constitucionais e, de certa forma, todo pai agora vai ter esse benefício pela legislação nova que está sendo aplicada. Essa alteração legislativa de fato vem a impactar a vida de todas as famílias. O primeiro ponto que a gente identifica é resguardando a proteção do vínculo familiar. O pai agora ele vai poder estar mais presente no início da criança ali, do nascimento, que é acompanhar e auxiliar e colaborar de fato com a mãe durante aquele pós-gestacional que é extremamente delicado. Então, de fato, existe uma proteção ao vínculo familiar e isso vem a fortalecer, de fato, e melhorar a vida de toda a família brasileira. Outro ponto que a gente entende como interessante dessa legislação é sobre o direito do trabalho. Vai existir uma garantia maior ao trabalhador daquele emprego e também uma estabilidade provisória daquele tempo que ele está lá. Então, isso é muito interessante do ponto trabalhista, assim como também muito interessante para as empresas, porque agora vai ter como restituir também, assim como o salário maternidade, o salário
paternidade vai ser restituído pela Previdência o tempo que a empresa passou pagando aqueles valores, como também uma redução da carga tributária perante o INSS. Mas calma que o vídeo não terminou ainda. Você pode ter direito, além dos 20 dias, mais um terço de dias, se você estiver dentro desse artigo 12 que eu vou ler aqui para você. Eu vou ler porque é uma legislação nova, a gente não aderiu à nossa cabeça ainda de forma automática para fazer a leitura para você ou repassar. Então, o artigo 12 da nova lei, ela diz que nos casos de nascimento ou adoção de criança, ou seja, não é só de nascimento, mas sim também de adoção de criança ou de adolescente com deficiência, o período de licença estabelecido nesta lei será acrescido de um terço. Ou seja, se você tiver um filho em 2029 ou 2028, respeitando o critério, se vai estar em 15 dias ou 20 dias, vamos imaginar que você vai ter 20 dias, você vai ter um terço a mais de dias. Então isso será calculado e você vai ser acrescido de alguns dias a mais se você preencher o que está aqui no artigo 12 da nova legislação. Mas você ainda pode estar se perguntando, pode existir a possibilidade de ter o salário maternidade em conjunto com o salário paternidade? A lei também fala sobre isso. Ela diz que é possível sim acumular os dois salários, tanto paternidade quanto maternidade. Então, se você tinha essa dúvida, eu acabo de te explicar que isso pode sim, pode ser acumulado. Agora, a última dica que eu tenho para te dar. Se você preenche alguns dos requisitos do artigo 73H aqui, você pode ter esse salário paternidade suspendido. Ou seja, se você, vou ler aqui para você, se houver elementos concretos que evidenciem a ocorrência de violência doméstica, ou seja, existiu uma medida protetiva, está dizendo aqui violência doméstica ou familiar, ou de abandono material praticado pelo pai contra a criança ou adolescente sob sua responsabilidade, o salário paternidade será suspenso, cessado ou indeferido por ato administrativo ou judicial, observado o dispositivo no artigo tal, Estatuto da Criança, Código Civil, Lei Maria da Penha, nos termos do ato do Poder Executivo. Ou seja, de fato, você precisa estar num contexto familiar concreto, adequado e dentro da determinação legal. Se você tem uma medida protetiva, se você, no caso, o homem, né, tiver com essa restrição de medida protetiva, quando ele for solicitar, muito provável esse benefício ele vai ser indeferido. E se ele for deferido, porque não sei se vai ser um robô ou uma pessoa mesmo que vai analisar esse requisito, pode ser cessado durante o benefício ali do salário paternidade e depois até pode existir uma ação judicial ou até administrativa para você restituir os valores que foram pagos de forma indevida. Porque a lei ela fala que só será, todo mundo vai ter direito naquela proporção, respeitando os dias, os valores, enfim, do que tem na legislação. Mas se você tiver dentro disso aqui, que você, se houver elementos concretos que evidenciem a ocorrência de violência doméstica ou familiar ou de abandono material praticado pelo pai contra a criança ou adolescente sob sua responsabilidade, isso aí vai ser, está dizendo claro, vai ser suspenso, cessado ou indeferido por ato administrativo ou judicial. Então, muita atenção, isso aqui você pode até ser prejudicado depois se você for querer de forma administrativa e não preencher todos os requisitos. Então era essa a dica final que eu tinha para te dar. Se você gostou dessa legislação, se você acha que vai impactar a sua família, vai impactar a família do seu amigo, então deixa aqui seu comentário, mostra que você de fato gostou dessa legislação. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se você acha que precisa indicar para alguém esse vídeo, compartilhe esse vídeo e diz que ele precisa verificar essa nova legislação que vai afetar toda a família brasileira. Espero ter te ajudado. Um forte abraço.